Irmãos, eu queria te convidar para ler o texto aonde nós desejamos trazer a exposição nessa noite, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. E nós vamos ler, queridos e queridas, a partir do verso de número 5 até o verso de número 22. É uma leitura um pouquinho longa, mas ela é necessária para a gente compreender o contexto. E, na verdade, eu penso que nós vamos falar praticamente de todo esse texto que nós temos em nossas mãos. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Apenas para situar os irmãos, essa convocação do Sinédrio tinha sido feita por causa do milagre que tinha acontecido no capítulo 4. Os irmãos devem lembrar que Pedro e João estão subindo para o templo, e alguém é curado, e ele prega novamente, e aí logo em seguida, as autoridades do Sinédrio trazem-nos para um interrogatório. Nós vamos continuar, e colocando os apóstolos diante deles, verso 7, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, eu queria que você prestasse atenção nos detalhes do texto. Eu geralmente digo, irmãos, eu sou muito criterioso e assim, bem fiel no que eu vou dizer agora. Eu não creio que nada que está escrito na Escritura Sagrada esteja aí por acaso. Alguém pode dizer, como muitas vezes alguns críticos do movimento pentecostal dizem: a literatura de Lucas não pode ser encarada como uma literatura teológica. Eu não penso assim. Alguns falam, é uma literatura narrativa, uma literatura histórica. Não, esse livro, e o livro de Atos, está carregado de teologia. E mais uma vez eu digo, prestemos atenção nos detalhes. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Eu queria te convidar, querido e querida, para a gente orar a Deus
e pedir que o Espírito Santo, a quem nós temos anunciado e pregado essa semana, e a quem nós queremos anunciar e pregar nessa noite, que Ele possa nos assistir, que Ele possa nos conduzir, preparar os nossos corações para receber a porção da exposição da palavra, e preparar o meu coração e a minha vida para que eu possa ser fiel à Escritura e possa trazer aquilo que Deus tem posto no meu coração. Ore comigo e, se possível, deixe sua Bíblia aberta. Senhor da glória, Pai celeste, nós te exaltamos e nós te bendizemos por essa semana. Nós cremos, ó Deus, que esta foi uma semana rica e abençoada para essa igreja. Nós temos ouvido os testemunhos. Eu creio que o Senhor visitou o teu povo, aleluia. O Senhor visitou a tua igreja. E, ó Deus, que privilégio para nós estarmos, ó Deus, durante essa semana, expondo sobre o poder do Espírito, a pessoa do Espírito, a obra do Espírito, aquilo que Ele realiza em nós. E nós te louvamos por isso. Agora, Senhor, nós estamos com a palavra em nossas mãos, a Escritura. Nós julgamos que esta é a tua palavra, é a revelação do Senhor para a nossa vida. E nós rogamos ao Senhor humildemente que o teu Espírito Santo possa nos dar plena assistência nessa noite. Ó Deus, na exposição, na compreensão, prepara, Senhor, o nosso coração para receber a porção da tua palavra. Senhor, ajuda-me para que seja fiel ao texto, ajuda-me para que seja claro, ó Deus, naquilo que o Senhor trouxe para a minha vida para trazer para os irmãos aqui nessa noite. Ó Deus, e que nós, como igreja, sejamos ricamente edificados e abençoados com a tua palavra. Essa é a minha oração com os meus irmãos, e nós a fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos, lendo o livro de Atos, que o livro de Atos, no capítulo de número 2, nós temos o nascimento daquilo que nós chamamos da igreja visível do nosso Senhor. E não apenas o nascimento da igreja, mas de como essa igreja poderosamente ela se expande por toda a região conhecida ali do Oriente Médio e da Ásia, de uma maneira que os historiadores e até sociólogos que não são cristãos dizem que em nenhum momento da história da igreja ela se expandiu tanto e teve tanto impacto como nos 2 ou 3 primeiros séculos da sua existência. E para mim, amados, eu penso que esse impacto dessa igreja, que nasce em Atos, visivelmente em Atos capítulo 2, ele de fato acontece, esse é um tema que me atrai, e eu penso que esse impacto, acima de tudo, ele é poderoso, levando a igreja para regiões ainda não conhecidas, fazendo com que a igreja enfrente as mais difíceis atividades, os mais adversos problemas, como as grandes perseguições, primeiramente dos judeus, e depois estatal, a perseguição romana, fazendo com que essa igreja, mesmo a despeito de toda a perseguição que teve nos 2 primeiros séculos, ela se esparrame ali pela Ásia Menor, pela Ásia ainda mais distante, e seja uma religião ou uma fé de grande impacto. E eu penso que o diferencial nessa igreja, é isso que eu queria chamar a sua atenção, é que essa igreja estava agindo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Nós vemos como essa igreja nasce em Atos capítulo 2, e se nós continuarmos lendo o livro de Atos, eu sei que os irmãos já tiveram essa oportunidade, esse privilégio de ler, a gente vai vendo como o Espírito Santo de Deus, ele é tão presente na vida dessa igreja, como ele é tão presente na vida daqueles nossos primeiros irmãos. É o Espírito Santo, nós podemos dizer, queridos, sem sombra de dúvida, que está agindo, é o Espírito Santo que está interagindo no meio do povo, de modo que, eu posso dizer, e eu digo, irmãos, sem nenhum temor, que os atores principais não são os apóstolos, que os atores principais não são os líderes da igreja que vão nascendo, os atores principais não são os grandes patriarcas da igreja que viveram no 1º e 2º século, não, eles não são os atores principais. Todo esse pessoal que tem registro no livro de Atos, e que tem registro na história da igreja, eles são apenas coadjuvantes nessa história. O principal ator
é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho nenhum temor de dizer isso, irmãos. Essa igreja que estava nascendo, ela vivia debaixo desse impacto do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Eu penso, amados, e eu não abro mão disso. Quando eu leio a história da igreja, quando eu leio o livro de Atos, e quando eu leio algumas cartas, que aquele povo tinha a plena convicção de que a promessa do Senhor Jesus Cristo, que tinha sido dado a eles, no livro de João, ali capítulo 14, 15, 16, depois tinha sido ratificada naquele período que ele ficou aparecendo depois da sua ressurreição por 40 dias, dizendo que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque eles haveriam de ser batizados com o Espírito. João tinha sido batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Depois ele disse que eles receberiam poder, por isso que eles estavam ali. Eu creio que aqueles homens e mulheres, eles tinham sido impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu penso, irmãos, e ninguém tira isso da minha mente, do meu coração, de que quando aquele povo se reunia, nas casas, nos lares, aonde quer que fosse, na sinagoga, eles tinham duas convicções. A primeira convicção é que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Aquela igreja tinha essa plena convicção, mas eles tinham uma segunda convicção. O Cristo tinha prometido o Consolador. O Cristo tinha prometido que eles não ficariam órfãos. O Cristo tinha prometido que eles jamais estariam sozinhos. E eles criam que o Espírito Santo estava no meio deles, agindo no meio deles. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. A igreja que nós chamamos de apostólica, essa igreja desses séculos iniciais, é uma igreja que ela vive debaixo do impacto e do poder do Espírito Santo. Se nós lermos os nossos olhos, com os nossos olhos espirituais, esse livro de Atos, com os olhos da fé, nós vamos ver que o principal personagem nesse livro é o Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres estão agindo, enfrentando, como eu disse, terríveis dificuldades, enfrentando os desafios enormes que nós não podemos imaginar. Mas eles vencem os desafios, eles vão adiante. Eles levam o Evangelho a rincões, a lugares até então desconhecidos, enfrentando as mais difíceis intempéries, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso que nós entendamos isso. Essa é a minha proposta nessa noite, da gente entender o que é uma igreja que é poderosamente visitada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. É a minha tese, a minha proposta nessa noite é que a gente medite sobre isso. E aí, amados, eu penso sempre no pensamento do querido A.W. Tozer, que eu penso que os irmãos conhecem. Se não conhecem, devem conhecer e ler a literatura desse precioso pastor que viveu no século passado, de origem carismática. A.W. Tozer, ele diz que lendo o livro de Atos dos Apóstolos, ele percebe que nesse livro 90% do que a igreja fazia, ela dependia do Espírito Santo de Deus. Apenas 10% das atividades da igreja, segundo esse pregador, escritor, apenas 10% dependia da intervenção humana. Mas a igreja, em 90%, ela estava agindo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Já no século passado, o A.W. Tozer, ele diz, e se nós olharmos a igreja dos nossos dias, no século 20, o que podemos dizer? E o A.W. Tozer, ele diz que talvez tenha acontecido uma inversão. Talvez a igreja do século 20, conforme A.W. Tozer, fazia 90% das suas atividades eclesiásticas, das suas atividades religiosas, espirituais, sem depender do Espírito Santo. Talvez apenas 10% daquilo que a igreja fazia dependia do Espírito Santo, de modo que Tozer chega a dizer que se retirassem o Espírito Santo da igreja, talvez a igreja só sentisse a falta do Espírito Santo em 10% apenas das atividades que ela faz. Isso é algo para a gente pensar. E quando eu penso em negócios como esse, irmãos, eu confesso a vocês que como pastor, como líder, o meu coração, ele esquenta, ele fica angustiado, porque eu começo a me visitar, eu começo a pensar em mim mesmo, eu começo a pensar naquilo que eu faço, na pregação que eu prego. Será que eu busco o Espírito? Será que Ele é meu guia?
Eu começo a me pensar como pastor, será que como pastor os meus conselhos, eles são conselhos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Eu me penso como líder. Será que como líder eu estou agindo apenas com os conhecimentos que a administração trouxe, que o seminário trouxe quando eu estudei? Ou será que eu oro a Deus e digo, Deus, me guie com teu Espírito Santo, Deus? Eu preciso do teu Espírito Santo, eu preciso dele para pregar, eu preciso dele para aconselhar, eu preciso dele para liderar. Será que eu tenho feito isso, irmãos? Dito isso, amados, ainda nesse período introdutório, duas coisas têm me angustiado nesses últimos tempos. A primeira coisa, irmãos, eu tenho percebido, alinhado a isso que eu venho falando, de como a igreja dos nossos dias, ela vem buscando recursos meramente humanos para promover ou prover o seu crescimento. Isso me angustia, irmãos, que as pessoas estão trocando o evangelho por formas, por estéticas. As pessoas estão trocando o poder do Espírito Santo de Deus por projetos humanos, por métodos humanos. E eu quero dizer para você aqui nessa noite que eu não sou contra método, que eu não sou contra projeto, por favor. Mas método e projeto precisa do poder do Espírito Santo de Deus, precisa da graça de Deus, porque senão vai ser somente esforço nosso, irmão. Quando nós olhamos para o livro de Atos, e você pode dizer, o senhor é um pregador retrógrado, pode me chamar, mas eu quero ser bíblico. Eu vejo que a igreja cresce, que Deus acrescentava, era Deus que acrescentava, porque aquela igreja tinha um poder de atração, porque aquelas pessoas viviam o Cristo vivo, e eles viviam debaixo da orientação e do poder do Espírito Santo. Ninguém tira isso da minha cabeça, meus irmãos. Aquela igreja tinha um poder de atração, um carisma imenso, porque aquelas pessoas viviam a glória do nosso Deus eterno e poderoso, viviam a experiência de um Cristo ressurreto, e viviam debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Isso me preocupa, amados. Um tempo que eu estava em João Pessoa, nós tínhamos um grupo de pastoreio, que era um momento que a gente abria o coração, e num daqueles momentos nossos, um jovem pastor que fazia parte de uma denominação muito conhecida lá na Paraíba, ele chegou para mim, jovem pastor, e disse, amigo, eu estou angustiado, e chegou quase chorando para falar comigo. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, o nosso superintendente, eles não são nazarenos, irmãos, para vocês entenderem, e também não são metodistas. Ele falou assim, o nosso superintendente marcou uma reunião com todos nós que somos pastores. E nós fomos lá, eram muitos pastores, ele disse. E quando nós chegamos lá, Alcimar, aquele superintendente mostrou as estatísticas da nossa denominação. Nos últimos anos, como nós temos perdido os membros para outras denominações. Mostrou quanto nós perdemos líderes, mostrou quanto nós perdemos de finança. Ele saiu falando de tudo que nós tínhamos perdido, e a coisa era grande. E nós estamos ali olhando, e de repente aquele homem falou assim, escute bem, mas não se preocupem, no próximo mês vocês vão ser trazidos para cá para um treinamento. Nós estamos trazendo 2 coaches lá de Brasília, e eles vão treinar a gente aqui, a gente vai arrebentar a boca do balão. E esse rapaz falou para mim, quase chorando, ele disse, eu pensei que ele ia dizer assim, vamos ajoelhar e vamos orar, vamos buscar a Deus, saber onde nós erramos, se nós erramos, buscar o poder do Espírito Santo de Deus, mas agora não, nós vamos ser treinados com os métodos meramente humanos, para que a igreja volte a crescer. Queridos, isso é terrível. A igreja de Jesus precisa buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Eu e você. E a segunda coisa, amados, que ainda angustia o meu coração, é esse profundo desconhecimento na igreja contemporânea sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito Santo, irmãos.
Francis Chan lançou um livro anos atrás. Esse livro impactou meu coração. Eu li esse livro em 2020 e estou falando até agora, e sempre falo quando eu prego sobre o Espírito Santo, porque ele foi marcante, o Deus esquecido. E Francis Chan, na introdução desse livro, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: se eu fosse o diabo, sabe o que é que eu faria? Eu faria que a igreja esquecesse da pessoa do Espírito Santo, porque assim eles não teriam poder, porque assim eles não avançariam. Olha só, queridos, nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus, a sua pessoa, o seu poder, como ele opera. E nós que somos wesleyanianos de tradição, como nós precisamos conhecer o Espírito Santo e como ele atua na santificação e na santidade das nossas vidas. Nós precisamos, meus irmãos. Mas a minha proposta é falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, a diferença que ela faz. Eu queria fazer isso a partir do exemplo de Pedro e João perante o Sinédrio. Eu queria que você acompanhasse e que no final a gente orasse junto e dissesse: Deus, nós desejamos ser assim. Nós queremos ser assim como pessoas. Nós queremos ser assim como crentes. Nós queremos ser assim como igreja. É interessante o que nós podemos tirar, amados e amadas. A primeira coisa, eu vejo aqui nessa narrativa de Lucas a respeito de Pedro e João, é que a presença, escute bem, a presença do Espírito Santo levou aqueles homens a pregar e a testemunhar a respeito da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir, a presença do Espírito Santo na vida daqueles homens os levou a pregar e a testemunhar sobre a pessoa e sobre a obra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu falei para vocês que prestassem atenção nos detalhes da leitura, verso 5, e colocando os apóstolos diante deles, ou seja, colocar os apóstolos no canto da parede, colocar os apóstolos para serem inquiridos, questionados. Irmãos, imaginem, era nata da tradição judaica, era nata da religião judaica, eram os grandes perseguidores de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, nós sabemos o que aquele colégio fez em relação a Jesus, de como tinha sempre um fariseu, de como tinha sempre um escriba, de como tinha sempre um saduceu ali no encalço de Jesus, querendo pegar Jesus no contrapé. Pois é essa turma, os principais deles, os principais do Sinédrio, que estão agora ali, e eles põem Pedro e João perante eles. E eu gosto do que Lucas diz no verso número 8, e eu mais uma vez quero dizer que eu não creio que isso esteja aqui por acaso. Ele diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, Pedro cheio do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ninguém segura um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ninguém, irmãos. Aleluia! Ninguém segura. Às vezes eu fico pensando, amados, o quanto Deus tem para mim, o quanto Deus tem para você. E às vezes eu fico pensando por que é que a gente fica comendo uma das migalhas que caem. Por quê? Se eu perguntasse a você que está aqui nessa noite, você quer ser renovado, você quer ser cheio, você quer ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, você diria o que para mim? Não, pastor, eu não quero. Será que você diria isso? Se nós olharmos com sinceridade no coração, amados, se nós perguntássemos quem quer ser cheio do Espírito Santo, eu creio que a maioria que está aqui nessa noite diria: eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, aleluia. E o que é que falta para nós então, amados? É interessante, amados e amadas, que aquilo que Cristo tinha prometido para os seus discípulos tinha se cumprido. Nós falamos sobre isso. O Espírito Santo já tinha vindo sobre eles, aleluia. E agora está ali aqueles homens cheios do Espírito Santo, agora a testemunhar, a pregar, a expor o Evangelho para as autoridades do Sinédrio.
Eu fico impressionado com isso. Porque se você olhar no texto, eu não tenho tanto tempo para esmiuçar esse texto como eu queria com vocês, passo a passo. Mas se você olhar o texto, você vai ver algumas coisas interessantes. Primeiro, Pedro abre a sua boca e ele diz que ele fala e que ele age pelo poder de Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Eu estou agindo por causa de Jesus Cristo. Somente, amados, aqueles que são egoístas, aqueles que são vaidosos ou orgulhosos, vão se colocar num púlpito como esse e achar que as coisas estão acontecendo por causa dele. Não. As coisas acontecem não por causa de nós. As coisas acontecem porque nós estamos pregando Jesus Cristo, anunciando Jesus Cristo, falando em nome de Jesus Cristo, agindo em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ele está cheio do Espírito. E eu penso uma coisa, somente pessoas cheias do Espírito falam em nome de Jesus Cristo. Pessoas que não têm o Espírito vão apresentar um falso evangelho, vão apresentar doutrinas de demônios, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Pessoas que não têm o Espírito Santo vão pregar um evangelho adocicado. Pessoas que não têm o Espírito Santo, amados, vão apresentar um evangelho genérico. Somente pessoas com o Espírito Santo apresentam o evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Somente pessoas cheias do Espírito Santo agem em nome de Jesus. Pedro faz questão de dizer, eu estou falando em nome de Jesus, eu estou agindo em nome de Jesus, mas vamos adiante. Depois Pedro fala da crucificação de Jesus Cristo, aleluia. Pessoas cheias do Espírito Santo pregam sobre o Cristo crucificado, mas Pedro fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Pessoas que têm o Espírito Santo pregam que Jesus Cristo está vivo, louvado seja o seu nome. Depois Pedro fala que quem curou o homem foi Jesus, não foi ele, nem foi João. Pessoas cheias do Espírito Santo não querem crédito para si, querem crédito para a glória de Deus. Depois ele diz que esse Cristo que foi rejeitado pelos judeus, amados e amadas, ele diz que esse Cristo rejeitado é a pedra angular, aleluia. E depois ele termina o seu pensamento dizendo que esse Cristo, ele é o Salvador. Não há outro nome em que haja salvação, a não ser no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outros termos, pessoas cheias do Espírito Santo pregam sermões cristocêntricos, sermões cristológicos. Pessoas cheias do Espírito Santo testemunham a respeito de Jesus, falam a respeito de Jesus. Querido, Jesus continua salvando. Vocês sabiam disso? O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. A gente não precisa inventar coisa nova nenhuma. A gente precisa pegar o Evangelho e pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho. Irmãos, fazendo uma aplicação aqui nesse momento, que é o Espírito Santo que nos traz o poder necessário para que a gente pregue, para que a gente testemunhe acerca do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que não têm o Espírito Santo na sua plenitude, pessoas que não têm o Espírito Santo, elas vão ter um testemunho frágil. Talvez elas nem preguem, porque elas não têm coragem. Mas pessoas que têm o Espírito Santo, que buscam o Espírito Santo, eles não têm vergonha de testemunhar. Tem crente que tem vergonha. Tem jovem que chega na universidade, na faculdade, não diz que é crente. São os famosos agentes secretos de Jesus. Eu, quando entrei na faculdade, faz um bocado de tempo, no primeiro curso que eu fui fazer administração de empresa, eu passei 6 meses para descobrir quem eram os crentes da minha turma. 6 meses. Que terrível.
Porque as pessoas se escondem. Pessoas que têm o Espírito Santo, elas não têm vergonha de falar de Jesus. Pessoas que têm o Espírito Santo, elas não têm vergonha de pregar a respeito de Jesus. Estava pregando dias atrás na nossa igreja sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Eu me lembrei que um dos advogados, eu trabalhei em banco 11 anos. E uma função que eu exerci, que era tipo um staff da gerência, eu que tratava com os advogados. Eram 3 advogados, um de uma família muito tradicional. Esse camarada era um devasso, perdido, mas ele foi alcançado pela graça de Deus. Hoje ele é pastor batista, de uma família muito tradicional de advogados em João Pessoa. E esse rapaz, testemunho lindo de conversão. Eu me lembro que um dia, o banco precisava cobrar uma dívida numa das principais escolas da cidade. Eu chamei ele lá, mostrei a causa para ele, assim, a cobrança. Ele disse, deixa comigo que eu trago o dinheiro. Eu digo, vai na paz, meu irmão. Ele foi embora. Passou o dia, ele chegou no final da tarde. E eu disse, e aí, o camarada pagou? Ele disse, não. Rapaz, me deu um chá de cadeira, Alcimar. Passei o dia sentado e voltava. Eu digo, e aí, rapaz? Nada, não me recebeu. Mas deixa eu dizer uma coisa boa. Eu digo o que foi. Ele disse, rapaz, na hora do intervalo eu olhei. Tinha dezenas de jovens e adolescentes no pátio, assim, conversando, lanchando. Eu falei, rapaz, que oportunidade. Fui lá no meio, subi no banco e disse, atenção! Preguei 15 minutos para aqueles rapazes. Fui tirado pelo guarda. Irmãos, pessoas que têm o Espírito Santo, não têm vergonha de falar de Jesus. Pessoas que têm o Espírito Santo não têm vergonha de falar da graça, aleluia, da cruz, da redenção, da esperança. Em segundo lugar, querido e querida, eu acho fantástico isso. A presença do Espírito Santo demonstrou claramente que aqueles homens tinham estado com o Senhor Jesus Cristo. Para mim, irmãos, isso é excepcional, porque a narrativa de Lucas diz que os líderes do Sinédrio perceberam que eles tinham estado com Jesus. E eles perceberam isso porque aqueles homens são chamados aqui de incultos e iletrados. Permita-me dizer para vocês que eu fui buscar no original grego o que é iletrados e incultos. E eu descobri que iletrados e incultos, no original grego é iletrados e incultos. Não tem nenhuma diferença. É alguém que não tem letra. É alguém que não tem cultura. É alguém que não tem conhecimento, mas eu fui mais além. Eu fui procurar na tradição judaica o que significava um homem, uma mulher, que era considerada iletrada e inculta. Significava dizer que essas pessoas não passaram por nenhuma formação estudantil, educacional. Essas pessoas não tinham tido a oportunidade de estudar a Torá. Essas pessoas não tinham oportunidade de ter tido um mestre para lhes ensinar. Eles não sabiam praticamente de nada. O que eles sabiam da sua tradição era aquilo que os seus pais, seus avós, repassavam para eles. Mas eles não eram estudiosos. Eles eram homens, como nós chamamos, leigos. Eram homens comuns, homens do povo. Mas esses homens comuns, esses homens do povo, esses homens iletrados, eles estão diante das autoridades falando com muita propriedade a respeito de Jesus Cristo. De modo que eles ficaram impressionados e disseram, olha, eles estiveram com Jesus. Estar com Jesus faz uma diferença grande na nossa vida. Aleluia! Ser guiado pelo Espírito Santo, amados. Ser dirigido pelo Espírito Santo, ter o Espírito Santo na nossa vida, faz uma diferença muito grande. As pessoas sentem que nós somos diferentes, que nós temos algo diferente. Aleluia!
Às vezes as pessoas não sabem nem dizer o que é que você tem. Uma vez uma mulher chegou para mim, ela disse assim, algo diferente, o Senhor tem uma áurea, uma áurea. Tem um negócio assim, né? Tem um negócio assim, muitas vezes, amados, acontece conosco, as pessoas olham para nós, quando nós temos Jesus, andamos com Jesus, aleluia, intimidade com Jesus, quando nós estamos com Ele, andando com Ele, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Isso faz uma diferença muito grande, querido e querida. Aleluia, porque às vezes pessoas não têm retórica, não têm estudo, não têm intelectualidade suficiente para uma exposição, ele não estuda tanto, mas quando ele abre a boca, Jesus fala, aleluia, quando ele chega ou ela chega, nós sentimos a presença de Deus. Eu sempre lembro, amados e amadas, de uma pessoa da família que, crente, mas não enfatizava a questão de intimidade com Deus, de sobrenaturalidade, de milagres, dessas coisas todas. E ela disse que foi para o Rio de Janeiro. E uma parente dela chamou para um culto de oração. Ela disse que resistiu o que pôde, porque sabia que era um culto numa igreja de esquina, foi assim que ela falou. Disse, vai ter aquelas coisas estranhas, mas a pessoa insistiu tanto que ela disse que por insistência ela foi. Sentou lá atrás, era um grupo de mais ou menos 20 a 30 pessoas, eu vou contar mais ou menos como ela falou. Ela disse que chegou um rapaz lá, aparecia exatamente com aquilo que Lucas narra aqui, iletrado em culto. Ele sabia ler, mas ele leu com muita dificuldade o texto bíblico que ele expôs. Falava palavras trocadas e palavras erradas. Ela mesmo disse desse jeito. Mas ela disse que à medida que aquele homem falava, o coração dela ardia. Amados, tem tantos figurões por aí, que chegam nos púlpitos, falam e você olha e diz assim, um belo discurso. Mas não sente nada. Ela disse, meu coração começou a aquecer. Ele falou muito simples, ele era simples, e no final ele disse, quem quer oração, vem aqui na frente que eu vou orar. E algumas pessoas foram, e algo me impulsionou para eu ir lá na frente, eu pensava comigo mesmo, o que é que eu estou fazendo, eu nem queria vir aqui, mas meu coração está assim, e eu fui lá na frente, e aquele homem pôs a mão na minha cabeça, ele nunca tinha me visto, e ele desnudou a minha vida, de tudo que eu passava, de tudo que eu sentia. E eu fui visitada por Deus naquela tarde, pela boca e pela mão de um homem culto e de um homem douto. Deus usa as coisas que não são. Aleluia! E eu fico pensando, amados, quando eu falo, aqueles homens, eles andaram com Jesus, e os rabinos, os mestres, eles perceberam claramente que eles tinham estado com Jesus, que eles tinham Jesus em suas vidas, que ele tinha o Espírito Santo. E permita-me dizer, querido e querida, quando eu falo sobre isso, vem na minha mente a indagação, ou várias indagações. Será que as pessoas percebem que Jesus está em mim? Será que as pessoas que me cercam percebem que eu sou a habitação do Espírito Santo? Será? E obviamente você sabe que eu não estou querendo apenas falar de coisas exteriores, eu estou falando principalmente de coisas interiores. Será que as pessoas veem que minhas atitudes, que minhas ações, que a minha fala, que o meu pensamento expressam claramente que eu pertenço ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que eu sou a habitação do Espírito Santo? Será, queridos? Eu vou contar uma história para vocês. Eu contei pouquíssimas vezes essa história, e sinceramente, quando eu estava
orando pelo sermão, para estar convosco nessa noite, eu fiquei pensando comigo mesmo, conto ou não conto, Senhor? Mas Ele autorizou contar, que é para edificação da gente. Em relação à urgência, em relação a gente não perder tempo, em relação a isso. É para nossa edificação e reflexão. Sabe o advogado que eu falei da conversão dele, que pregou lá para os alunos? Esse rapaz era um rapaz perdido, louco, mesmo como advogado do banco, viciado em cocaína, prostituto, adúltero, ele era casado. Era assim, ele era conhecido. Era um homem de difícil trato. Como era eu que me relacionava com os advogados do banco, e eu tive muitos problemas de relacionamento com ele. Eu cheguei para o gerente principal na época, eu me lembro, e disse assim: você vai me permitir uma coisa. Eu nunca lhe pedi nada. Ele disse: diga, Alcimar. Eu digo: eu não quero mais tratar nada com esse advogado aqui. Você pede a qualquer um outro funcionário, mas não me peça para eu me relacionar com esse homem que eu não quero. Ele sabia que era uma pessoa de difícil trato, ele falou assim: tá legal. Quando for para tratar com ele, quem trata sou eu. Eu disse: obrigado. Eu tratava com os outros advogados. E o tempo passou. E eu vi que esse camarada sumiu da agência. E aí eu fui promovido a gerente. E eu estou lá na minha mesa, ali, e eu vejo ele subir na escada. Eu trabalhava no mezanino, e eu via ele subir na escada. E aí quando eu vi ele subir na escada, ele chegou, olhou para mim, e eu tive que falar com ele por educação. Eu falei: bom dia, fulano, como você está? Ele olhou para mim e fez: debaixo da graça de Deus. Aí saiu. Falei: como assim? E eu fiquei igual um sniper, esperando ele sair para chamar o cara. Irmãos, eu penso que numa descida minha com um cliente lá embaixo, ele saiu. Quando eu cheguei na sala do gerente principal, ele não estava mais. Falei: rapaz, eu tenho um telefone do escritório dele, eu vou ligar para ele. Eu liguei para ele, o auxiliar dele atendeu, ele disse: não está aqui não, Alcimar. Eu disse: se você podia me passar o número do celular dele? Ele disse: posso sim, passou. E aí eu liguei para ele. Falei: fulano, é Alcimar. Ele falou: oi, querido, tudo bem? Tudo bem. Você passou aqui, eu lhe saudei, você olhou para mim e disse: tudo debaixo da graça de Deus, o que aconteceu? Ele falou: eu sou crente agora. Falei: cara, como pode ter sido isso? Ele disse: almoça comigo hoje, Alcimar. Almoça comigo hoje. A gente se encontra no restaurante tal. E eu fui, irmãos, desejoso. E aí eu sentei na mesa. E ele, chorando, falou da vida dele, do que ele tinha passado, do que ele tinha vivenciado, experimentado. Perdi minha família, Alcimar. Perdi minha esposa, perdi meus filhos por causa de droga, de mulheres. Um final de semana, eu passei um final de semana em Recife com prostitutas cheirando cocaína. Na segunda-feira eu tinha uma audiência no fórum de João Pessoa. Eu cheguei no fórum, o bagaço. Um amigo meu, advogado, passou, olhou para mim e disse: que cara é essa? Falou: estou acabado. E esse rapaz olhou para mim e disse: o que é que você vai fazer hoje à noite? Não tenho nada não, vou passar na tua casa, vou levar você para um lugar legal. E à noite ele passou na minha casa e me levou para uma igreja. Jesus, incidentemente, o pastor e pregador daquela noite, o pastor da igreja era um advogado. E ele pregou. E meu coração ardeu. E quando ele fez o apelo, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Agora escute o que ele falou depois disso. Eu digo isso, irmãos, com temor e tremor. Eu estava com a mão em cima da mesa assim, e eu chorava, ouvindo a história dele. Ele apertou a minha mão e disse: amigo, por que você não falou de Jesus antes para mim?
Porque você não falou de Jesus antes para mim, Alcimar. Eu precisava tanto ouvir sobre Jesus. Irmãos, eu não sabia o que falar. Eu só fazia chorar e dizer: me perdoe, meu amigo. Me perdoe. Eu achei que não tinha jeito para você. Às vezes a gente olha as pessoas e acha que elas não têm jeito. Deus, com sua graça, dá jeito em qualquer coisa que seja, irmãos. Nós não podemos perder as oportunidades. Falar de Jesus para a pessoa tem que ser algo urgente. Nós não podemos perder as chances e oportunidades que o Senhor nos dá por seu Espírito. Quantas chances você já perdeu? Quantas pessoas poderiam ter ouvido falar? Pessoas cheias do Espírito Santo, elas querem falar de Jesus, elas querem testemunhar a respeito de Jesus Cristo, elas querem pregar com urgência. Elas querem fazer isso. E o que me chama a atenção, amados, é que o modelo de pregação de Pedro, ou pelo menos em Atos, é um modelo de pregação totalmente diferenciada, que nós precisamos resgatar urgentemente para a nossa vida e para a centralidade das nossas igrejas, porque é uma pregação profundamente que nós chamamos querigmática, é uma pregação cristocêntrica, não tem inovação, irmão, não tem colocar nada, é Jesus Cristo nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou dos mortos e voltará. Essa é a pregação, essa é a pregação da igreja. Não tem outra pregação, amados, a pregação é essa. A mensagem, você disse um dia aqui, eu nunca esqueci, Gerson, eu falo de vez em quando por aí, e dou crédito a você, viu? Eu não sei se foi criação sua, ou se você viu de alguém. Porque eu me lembro aqui, num daquelas sexta-feira que a gente fazia culto aqui de manhã, da Semana Santa, você disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: o evangelho que nós temos em nossa mãe é velho. Ele tem 2.000 anos, essa mensagem é velha. Você pode dar uma roupagem nova para você pregar, você pode contextualizar, mas a pregação é: Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, mas Ele ressuscitou dos mortos. E escuta, irmão, Ele vai voltar. Essa é a pregação. Eu desafio você a olhar as pregações em Atos, e você vai ver que essa é a pregação que você encontra no livro de Atos. E eu quero terminar, querido e querida, indo para o último ponto, que está profundamente ligado a esse ponto anterior. A presença do Espírito Santo na vida daqueles homens, eu posso dizer na vida daquela igreja, levou a entender que eles não podiam ficar calados ante a beleza e a singularidade daquilo que eles ouviram e de suas experiências. Aqueles homens cheios do Espírito Santo, agora entenderam que eles não deveriam silenciar diante da beleza e singularidade daquilo que eles tinham ouvido por Jesus e daquilo que eles tinham presenciado com o obreiro perfeito, Jesus Cristo, amados e amadas. É interessante, o que eu já disse para vocês, que o Sinédrio comenta entre si, eles estiveram com Jesus. E aí depois eles discutem entre si, e diz assim: olha, se a gente castigar ele, o povo aí está do lado deles, tal. Vamos apenas dar uma reprimenda neles, e pedir para eles calarem. Nós vamos apenas pedir que eles silenciem. Eu acho fantástico, amado e amada, a resposta que Pedro dá, Pedro e João, que eles dão a esses líderes, que está no verso 18, 19 e 20. Chamando-os, ordenaram-lhes de que modo algum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Cala a boca, não falem mais. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar
das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi aqui na palavra, daquilo que eu ouço aqui. Eu não posso deixar de falar daquilo que Deus fez na minha vida. Eu não posso deixar de falar daquilo que Deus fez nesses últimos 2 anos na vida da minha família, irmãos. Pastor Gerson e Ana sabem, porque nós compartilhamos com eles algumas das lutas que nós tivemos com nossas filhas. Mas, irmãos, antes de ontem, eu fui levar as plantas da minha filha mais velha com o esposo dela na casa que ela vai morar agora. Só fomos nós 2. E enquanto eu estava tirando as plantas lá na casa, eu lembrei de tudo o que eu e Denise passamos. Na verdade, nós passamos desde 2020. De quantas lágrimas derramadas, de quanto choro, de quanto Denise sofreu, dos nossos devocionais em casa, debaixo de pranto. Eu estava ali tirando as plantas e vendo o que Jesus fez de janeiro do ano passado para cá, de como minhas meninas foram renovadas no Senhor, de como Deus a ajudou. Elas casaram, elas são felizes. E eu estava ali dizendo: Deus, Tu és tremendo. Então eu não posso ficar calado diante daquilo que Ele fala comigo e diante daquilo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Eu não posso, irmão, eu não posso, irmã. Vamos ficar de pé. Eu creio que Deus tem falado conosco dessa noite. Essa foi a mensagem que Deus pôs no meu coração para trazer para os amados nessa noite. Minha oração e da minha esposa foi para que Deus nos ajudasse a expor a sua palavra e que Deus pudesse falar ao coração da sua igreja. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Eu aprendi isso depois que eu li a biografia de Dwight L. Moody, que foi um grande pregador e pastor congregacional do século XIX nos Estados Unidos. Dizem que Moody pregou um sermão na catedral que ele era pastor, com muita gente numa noite de domingo. Diz que ele pregou um sermão cujo título é O que vocês farão de Jesus chamado Cristo, baseado no julgamento de Jesus. Ele pregou o sermão e no final da pregação ele disse: eu não vou fazer apelo nessa noite, eu vou deixar você ir para casa. Escute bem, vou deixar você ir para casa e você vai passar essa semana pensando o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo. E orou, deu a bênção e dispersou o povo. Naquela noite, Chicago foi destruída por um incêndio. E os biógrafos de Moody dizem que Moody subiu num relevo, num lugar elevado, e ajoelhado, segurando nas pernas da sua esposa, Moody disse: nunca mais eu farei o que eu fiz essa noite. Nunca mais eu diria para as pessoas pensarem o que farão a respeito de Jesus. As pessoas precisam ser inquiridas e receber a resposta na mesma noite. Eu não vou dizer para vocês o que vocês irão responder depois de ouvir essas coisas sobre o Espírito Santo. Vão para casa. Domingo que vem vocês dizem ao pastor Gerson: não, irmãos, isso exige uma resposta nossa agora. Agora. E nós podemos dizer ao Espírito Santo nessa noite, como crentes nazarenos que somos:
que cremos no poder do Espírito, pregamos sobre o Espírito, cremos na santificação, cremos no batismo, cremos na visitação do Espírito. Eu creio em tudo isso, irmãos. Ontem à noite nós tínhamos um grupo de 20 homens na nossa igreja, ouvindo uma pregação de um homem simples, uma pregação simples. Mas eu falava com o pastor Thales e Eliel de como eu fui tocado profundamente ontem à noite. E decisões que eu tomei na minha vida ontem à noite, e compartilhei com minha esposa, e nós oramos hoje de manhã. Amados, Deus fala conosco, Deus fala com a gente. Eu creio, Deus fala conosco. Eu vou pedir uma coisa a você, não vou fazer apelo para você vir aqui à frente, mas eu vou pedir que a gente se junte em grupos de oração. Basta que você se vire, se conecte a alguém nessa noite. Eu quero orar com você. Que ninguém ficasse separado, que você procurasse um grupo, desse a mão e dissesse: vamos orar juntos. E a gente não conversasse nada, por favor. Que a gente só se conectasse um ao outro, desse as mãos, e que a gente começasse a adorar a Deus e orar ao Senhor. E vamos orar a Deus, dizendo: Deus, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos ser visitados pelo Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Você pode dizer isso nessa noite ao Senhor. Nós queremos orar por isso nessa noite. Os grupos orando, as pessoas podem levantar suas vozes em oração aí, aonde você está. Clame a Deus, deixe que o Espírito Santo visite a sua vida, deixe que o Espírito Santo toque em você, encha você. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, visita o Teu povo, batiza o Teu povo, vivifica o Teu povo. Oh Espírito Santo, vem com poder sobre jovens, adolescentes, senhoras, senhores, casais, famílias, vem sobre a igreja. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor da glória, Pai celeste, nós Te adoramos, nós Te exaltamos nesta noite, nós Te bendizemos, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, aplique a palavra em nosso coração, Senhor. Nos ajude a viver essas verdades, Senhor. Nos ajude a ser cheios do Espírito Santo. Ó Deus amado, Deus querido. Ó Espírito Santo, quebranta a gente. Faz algo novo na nossa vida. Restaura o primeiro amor. Nos leve a primeiras obras. Oh Senhor, restaura-nos. Cura-nos nessa noite. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome. Oh Deus, Tu és tremendo. Oh Espírito Santo, nós Te adoramos, és Deus, aleluia. Visita o Teu povo, Senhor. Enche-nos, ó Espírito. Enche-nos nessa noite. Nós desejamos ser cheios, plenos da Tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Aproveite esse tempo na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti. Faz de novo, Senhor. Faz de novo na nossa vida. Faz, Senhor. Faz algo novo. Algo novo. Aleluia, aleluia. Nós oramos no nome de Jesus.